Seria hoje o fim de mais um rally? Seria hoje o fim do bull market? Seria hoje o início de novas quedas? Afinal de contas, um dia de alta expectativa, onde as pessoas estão esperando a redução da taxa de juros, o que que o Jeremy Powell vai falar hoje às 3 da tarde, horário de Brasília. Mas bom, saiba que a gente não deve olhar para aquilo que o Jeremy Powell vai falar, e sim para o que os dados nos apontam. E a gente deve entender em qual momento nós estamos, para aquelas pessoas que estão tradando os ativos no curto prazo, devem olhar exclusivamente para os dados e entender como que nós podemos tomar decisões totalmente estratégicas em dias de alta volatilidade. Volatilidade por conta de uma alta expectativa. E saiba que grandes expectativas podem gerar grandes frustrações também. Na análise de hoje eu vou te explicar em qual ponto nós estamos do Bitcoin e das altcoins também, e vou te explicar como que eu vou ser totalmente estratégico no dia de hoje, independente daquilo que o Jeremy Powell ele irá falar. Porque todas as minhas decisões elas são pautadas em cima de dados e não em cima de notícias, muito menos daquilo que o Fed toma como decisão. Afinal de contas, o Fed é uma entidade reativa, ou seja, todas as decisões que ele toma é em cima dos dados, dados da economia, dados que acontecem do mercado de trabalho ou da inflação. Então nós podemos tomar essas decisões em cima de dados também. Mas a gente vai falar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, olhando pro S&P 500, a gente está vendo S&P 500 em máxima histórica. Quando a gente olha ali para um gráfico de 4 horas, nós estamos vendo o RSI em sobrecompra. Se a gente olha para gráficos diários, a gente está vendo que no gráfico diário chegamos próximos aqui de sobrecompra, mas nós estamos começando a ter margem para fazer uma divergência dentro de um gráfico diário. Essa divergência ela ainda não foi feita, tá? Porque a gente precisa de um bom candle de reversão acontecendo aqui em cima, marcando uma região de topo. Enquanto esse candle não acontecer, a gente não pode considerar essa divergência. Mas bom, olhando para gráficos ali intradiários, olhando para o 4 horas, vendo que a gente está longe de uma média, por exemplo, de 200 períodos, entenda que a média ela também vai trabalhar como um imã das movimentações, ou seja, sempre que a gente tiver correções, a gente vai procurar essas médias, seja de cima para baixo ou de baixo para cima. Mas o fato é que aqui dentro dessa região a gente olha mais para venda do que para compra. Então, primeiro ponto, se a gente for analisar o mercado americano, a gente já está visualizando que estamos em uma região de venda e não uma região de compra. Quando a gente olha para o mercado cripto e a gente olha, obviamente, ali para as altcoins, a gente formou um fundo ascendente recentemente. A gente teve uma correção dessa movimentação de alta, perfeito, nos seguramos acima da média de 200 períodos de um gráfico de 4 horas em NIR. A gente forma um fundo mais alto do que o fundo anterior. Isso daqui é uma estrutura de alta. E a partir daqui, a gente tem um ponto extremamente chave para esse ativo, que foi esse fundo que foi formado aqui atrás. Se a gente se mantiver acima desse fundo aqui, ótimo, nós estamos em tendência de alta, nós podemos segurar as nossas posições daquelas pessoas que estão posicionadas. A gente veio de um rompimento de uma cunha descendente aqui, já entregamos uma boa alta aí, quando a gente olha para a NIR. Se a gente olhar aqui desde o seu rompimento, ela entregou uma alta ali de 19% em questão de 6 dias, é uma alta bem expressiva. E as pessoas que estão posicionadas, elas já devem trabalhar de maneira estratégica. Olha só, tudo que nós vamos falar aqui na data de hoje é sobre estratégia, não é sobre achismo, não é acreditar que NIR vai voltar e vai parar em 5 dólares, que vai subir para 10 dólares e 100 dólares e aqui você resolveu a sua vida. Não é esse o nosso foco e não é esse o nosso objetivo. A gente não trabalha com essas expectativas, a gente trabalha simplesmente com dados e sendo totalmente estratégico. Se você quer sobreviver no longo prazo no mercado financeiro, você vai precisar ser estratégico o tempo inteiro. E o tempo inteiro você vai estar analisando os dados e tomando decisões em cima daqueles dados que acontecem dia após dia. Por exemplo, se a gente olha para a NIR, agora com esse fundo que foi formado aqui,
a gente já pode começar a trabalhar com stop gain dentro desse ativo. Não tem por que a gente não ter um stop gain, sendo que o ativo já teve uma movimentação de alta, já mostrou uma região de suporte. Opa, sobe o seu stop para um stop gain. Se você entrou mais tarde, sobe para um stop 0 a 0, mas o ponto é que aqui é um ponto-chave para o ativo. Se a gente perder esse fundo aqui, a gente vai começar a ver uma reversão de tendência dessa movimentação de alta. Por que que nós vamos ver uma reversão de tendência? Porque a gente vai marcar um topo mais baixo do que o topo anterior, e se a gente perder o suporte, a gente estará constituindo um pivô de baixa, ou seja, esse pode ser o início de uma nova movimentação de baixa. Por conta disso, aqui a gente tem que trabalhar com um stop gain dentro dessa posição. Polkadot fez um rompimento ali de um triângulo simétrico também, tá? Esse triângulo simétrico, para mim, tem uma expectativa de alta ali mais longa, tá? Para mim, essa daqui não é alta. A gente voltou, confirmou esse triângulo simétrico aqui dentro dessa movimentação e a gente deixou também um fundo mais alto do que o fundo anterior. Para que a estrutura de alta seja mantida, a Polkadot não pode perder essa região. Porque se perder essa região, mesmo conceito de Nier, a gente vai fazer um topo mais baixo do que o topo anterior e constituindo um pivô de baixa, significando que a gente não vai buscar toda a projeção desse triângulo simétrico, significando que Polkadot fez um falso rompimento desse triângulo simétrico, pegou liquidez e vai se direcionar para o outro lado, ou seja, a gente tem que ser totalmente estratégico em Polkadot também. Simplesmente trabalhar com o nosso stop ali, ou 0 a 0, ou stop gain, não importa qual tipo de stop você está utilizando, porque esse stop também ele vai ser referente ao seu ponto de entrada. Se você entrou mais embaixo, vai ser gain. Se você entrou nesse ponto, vai ser 0 a 0. Se você entrou mais acima, vai ser um stop loss. Mas o ponto é que essa região é uma região extremamente chave. Ou seja, não fique simplesmente com a bunda na janela acreditando que a alta vai ser infinita em Polkadot. Acreditando que porque você comprou e porque o Fed vai reduzir a taxa de juros na data de hoje, o mercado ele simplesmente vai explodir. Pode ser que isso aconteça. E se isso acontecer, ótimo, o seu stop gain não vai ser acionado e você vai continuar dentro da sua posição. O mercado ele vai subir e ele vai te entregar mais dinheiro nesse processo, ele vai te entregar mais lucro nesse processo. Agora, se mesmo a redução da taxa de juros ou se mesmo a notícia não for o suficiente para sanar exatamente a expectativa do mercado, a gente sabe que ele vai se direcionar para baixo. Então aqui você estopa suas posições e entra em preservação patrimonial mais uma vez, sendo totalmente estratégico, beleza? Bom, Polkadot para mim tem um ponto-chave ali, quando a gente olha para XRP, mesmo conceito também, tá? XRP já entregou uma movimentação de alta, aí rompeu a linha de tendência de baixa, estamos acima da média de 200 períodos, ótimo, estamos em uma tendência de alta. Já temos um fundo mais alto do que o fundo anterior, perfeito, estamos com uma estrutura de alta. Mas essa estrutura ela deve permanecer. A gente não pode perder essa região aqui e ficar abaixo dessa região, senão a gente vai constituir um pivô de baixa. Bom, quando a gente analisa o Bitcoin num gráfico de 4 horas, ele está com um cenário um pouco diferente. A diferença entre o Bitcoin e os outros ativos é que o Bitcoin está apresentando uma divergência dentro do RSI, dentro de um gráfico de 4 horas. E o candle anterior a esse que está sendo formado agora, que eu estou gravando a análise para você, foi um candle de reversão. Essa reversão ela aconteceu em uma zona de resistência. E isso nós estamos falando em um dia que será altamente volátil. Essa divergência dentro do RSI com esse candle de reversão dentro de uma região de resistência é uma região onde eu tenho interesse sim em proteger todo o lucro que eu fiz da última operação. É uma região onde esses dados eles me apresentam sinais para que eu possa garantir aquilo que eu lucrei nas últimas operações. E simplesmente não é você vender 100% dela, sair do mercado, não, nada disso. É simplesmente você ser totalmente estratégico nesse ponto que nós estamos. Porque como o dia será altamente volátil e se a volatilidade ela jogar para cima, ótimo, vamos continuar surfando essa movimentação, vamos continuar exposto dentro dos ativos que nós temos em nossa carteira. Mas se for para o outro lado, a gente precisa garantir, preservar o nosso capital.
E aqui, para mim, no Bitcoin, é uma região totalmente estratégica. E por que a gente vai ter um dia altamente volátil? Por conta da notícia e por conta que muitos players operam esse dia? Não, pelo contrário. É por conta da notícia, mas por ausência de liquidez. Se a gente olhar ali para os institucionais, a gente vai ver que estamos sem suporte institucional nesse momento. A gente tem uma leve resistência institucional nesse momento, mas a ausência de suporte institucional deixa o mercado bem sensível para volatilidades para baixo. E para mim, se o Bitcoin ele perder esse ponto aqui, a gente vai ter o mesmo padrão ali das altcoins, uma reversão de tendência. A diferença é que a gente está com um topo mais alto do que o topo anterior e nas altcoins a gente está com um topo mais baixo do que o topo anterior. E a diferença é que nós estamos apresentando sinais de esgotamento de pressão compradora por conta dessas divergências. Aqui, meu caro, eu vou ser totalmente estratégico. Aqui eu vou querer garantir todo o dinheiro que eu fiz nas últimas semanas e preservar esse patrimônio, não só o meu patrimônio, mas como o patrimônio dos meus clientes também. Porque eu sei em qual momento nós estamos. Nós estamos mais próximos do fim do ciclo do que do começo do ciclo. E a gente só precisa de um gatilho para que a gente inicie um grande bear market. E durante esse grande bear market, só vai fazer dinheiro aquelas pessoas que souberem tradear os ativos, aquelas pessoas que souberem investir no curto prazo, porque o médio e longo prazo teremos alguns meses de queda, por exemplo. Então aqui eu vou ser totalmente estratégico com as minhas posições, porque além da gente ter uma ausência institucional nesse momento, se a gente olhar para a liquidação, a gente liquidou muitas pessoas que apostaram em short nos últimos dias. Ainda tem um pequeno volume aqui de liquidação, a gente tem quase 2 bilhões de dólares ali para serem liquidados, ainda das pessoas que estão apostando em short. Essas pessoas entraram mais recente. Só que se a gente olhar para as pessoas que estão apostando em long, a gente está constituindo uma grande acumulação de liquidez que já representa ali 5 bilhões de dólares, um pouco mais, 6 bilhões de dólares ali, apresentados em liquidação das pessoas que estão apostando em long, ou seja, um grande combustível para a gente ir para baixo. Aqui eu sou totalmente estratégico com o patrimônio da carteira rumo ao milhão. Nos últimos dias a gente fez uma multiplicação aí, voltamos, não conseguimos atingir ainda o nosso all-time high da carteira rumo ao milhão. Se a gente continuar subindo, seguiremos posicionados ainda nas altcoins que eu tenho na carteira, seguirei posicionado dentro do Bitcoin e seguiremos multiplicando o nosso patrimônio. Agora, se acontecer todas essas reversões de tendência, tanto nas altcoins quanto no Bitcoin, aqui será preservação patrimonial, aonde a gente entrará em estabilização mais uma vez dentro da carteira rumo ao milhão. Aqui eu sou totalmente estratégico. Agui, e se a gente tiver exatamente uma violinada acontecendo dentro dessa região, porque muitas pessoas vão se posicionar dentro dessa região, e aqui a gente vai simplesmente perder o fundo e voltar a subir ali? Pode acontecer, isso pode acontecer. Saiba que se isso acontecer, a gente pode se reposicionar lá na frente caso o nosso stop ele seja acionado. Não tem problema nenhum se isso acontecer. Bom, olhando um pouco ali para dados on-chain para a gente entender como as coisas estão, estamos em um cenário favorável para alta. Temos espaço sim para poder subir quando a gente olha para um dos principais indicadores dentro da análise on-chain. Se a gente olhar para aceleração de quedas, não temos risco de aceleração de quedas nesse momento. As regiões vermelhas são as regiões mais perigosas, né? As regiões que as quedas elas se acentuam mais. A gente não está dentro dessas regiões, ou seja, isso daqui é favorável para que a gente tenha alta. O sentimento do investidor é que ele não é muito positivo, porque mesmo a gente vendo altas nos últimos dias, mesmo a gente vendo o Bitcoin retornando para 116 mil dólares, entregando uma alta ali do seu fundo de 9%, a gente não está vendo que o sentimento dos investidores está acompanhando. Isso daqui é uma divergência social, uma divergência entre o sentimento e aquilo que o preço está fazendo. A gente precisa se manter dentro dessa região verde aqui em cima. Na segunda-feira eu comentei com você que nós estávamos aqui dentro dessa região verde e que isso era positivo. E a gente está voltando para as regiões neutras aqui embaixo. Precisamos de um sentimento extremamente positivo. Obviamente que o dia de hoje ele vai direcionar muito como que será esse sentimento, porque será um dia de volatilidade, mas a gente precisa recuperar esse sentimento.
O humor do investidor americano, ele está voltando, né, para os ETFs, a gente está vendo sinais de compra ali, isso daqui acaba sendo bullish. Ou seja, quando a gente olha para alguns dados on-chain, a gente entende que temos sim espaço para poder subir. E quando a gente olha para o price action, a gente entende que temos esgotamento no curto prazo. Isso daqui significa que a gente deve ser totalmente estratégico, marcar os pontos chaves e ser estratégico dentro desses pontos chaves, tá? Bom, as principais carteiras de Bitcoin, elas diminuíram as suas distribuições, tá? A gente estava em um consenso mais forte de distribuição, só que nós ainda estamos em consenso de distribuição. Isso daqui para médio e longo prazo é muito ruim. Não temos uma alta concentração de distribuição, que é quando a gente está com as carteiras vermelhas aqui, mas o fato da gente ter uma ausência de acumulação acaba sendo prejudicial. Isso daqui são as carteiras dos principais holders. E o porquê que eu falo para você que a gente tem que ser totalmente estratégico e por que que nos últimos meses eu olho mais para o curto prazo do que para médio e longo prazo, exatamente pelo fato de a gente estar mais próximo do fim do ciclo do que do começo desse ciclo. Olha só, a gente sempre vai iniciar um novo ciclo nessa região vermelha e a gente sempre vai finalizar um ciclo dentro das regiões verdes. Isso significa que o preço ele vai voltar a subir a partir do momento que a gente entra na região vermelha? Não. Isso significa que o preço ele vai começar a cair a partir do momento que a gente entra dentro da região azul? Também não. Mas aqui a gente sabe em qual fase do ciclo nós estamos. Em cada uma dessas fases, em cada momento do ciclo, a gente opera de uma maneira diferente. A fase vermelha é a fase onde a gente dá all-in, é a fase onde a gente liquida os nossos bens, onde a gente vende nossa sogra e onde a gente pega 100% do nosso dinheiro e a gente coloca no mercado. A gente transfere aquilo para uma wallet, a gente lacra aquela wallet, coloca dentro de um cofre bem distante, aonde você não consegue ter acesso àquilo de uma maneira tão fácil. Você salva as suas chaves sementes ali e simplesmente fica guardado, simplesmente esperando um ciclo acontecer. Agora, quando nós já vivenciamos a fase azul, o nosso comportamento ele é completamente diferente. O nosso comportamento é um comportamento de trader, de olhar para o curto prazo. E aqui a gente é totalmente estratégico nesse período. É um momento mais intenso de decisões, onde a gente vai comprar e vai vender com mais frequência do que na região vermelha, onde na região vermelha a gente vai comprar, 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 comprar durante um período e aguardar para que a gente possa realizar esses lucros. E quando a gente olha para o momento atual, depois da gente já ter batido a região azul ali em cima, é momento da gente ser mais cauteloso, é o momento da gente olhar mais para curto prazo. Por conta disso, eu, Guiteles, nesse momento estou com o chapéu de trader. E eu sei que durante um bear market profundo, durante a busca entre a região azul até a vermelha, só fará dinheiro e só sobreviverá no mercado quem estiver tradando no curto prazo. Quem estiver comprando e vendendo os ativos e não acreditando que a alta vai ser infinita, não acreditando que agora a gente vai ter uma grande injeção de liquidez dentro do mercado cripto e agora o bull market vai começar. Depois da gente já ter saído de 15 mil dólares e ter chego em 125 mil dólares, tá? Entenda que nós estamos mais próximos do fim do que do começo desse ciclo. E se você quiser operar junto comigo, se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, todas as minhas estratégias, os pontos que eu estou comprando e os pontos que eu estou vendendo, inclusive se você quiser fazer dinheiro junto comigo, até mesmo dentro de um bear market, você pode fazer tudo isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição. Ao você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página, eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Veja se você está em busca de preservação patrimonial. Veja se você está em busca de um gráfico como esse, um gráfico de patrimônio, que ele suba ao longo do tempo e que ele não se exponha ao risco da ruína. Ou seja, você pode ver que esse gráfico, que é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, ele sempre está apontando para cima. Isso porque a gente utiliza estratégias de preservação patrimonial quando a gente começa a ter sinais ali de esgotamentos de alta. Aqui abaixo, nesse site, eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular.
Além disso, você vai ter acesso direto ali a todas as minhas decisões, todas as minhas estratégias na tela do seu celular. Aquilo que eu, Guiteles, estou comprando, estou vendendo, qual que é a estratégia, qual que é a execução. Você não precisa entender do mercado, você não precisa saber fazer análise de price action nem análise on-chain, você não precisa ter experiência dentro do mercado cripto. Você pode focar no seu trabalho, em fazer o seu dinheiro ali todos os meses e dentro da carteira rumo ao milhão, eu, Guiteles, tomo conta das decisões da gente multiplicar esse dinheiro, as decisões de compra e de venda. Assim você consegue ser mais produtivo no seu dia a dia, ter um controle emocional muito melhor e deixar todas as decisões em cima da minha empresa Block Capital, que nós, de maneira profissionais, nós iremos tomar uma decisão de compra ou de venda para você. Você só precisa copiar e colar essa decisão. Ou aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes que estão dentro da carteira Rumo ao Milhão. E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. E no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Bom, dia altamente volátil, dia de alta expectativa, dia de sermos totalmente estratégico. Perante aos dados, nós temos mais sinais de preservação patrimonial, mais sinais de venda, mais sinais de proteção do que sinais de exposição. Tenha uma estratégia para todas as posições que você tem nesse momento. Se você não está investido agora não é hora de você comprar. Agora é hora da gente ser totalmente estratégico nos pontos de vendas, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!